Então, questão 94. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos. Beleza? Deixa eu ver como é que está meu enquadramento aqui. Beleza. Voltar para cá. Que são controlados principalmente pela ação hormonal. Beleza. Então, anabolismo significa basicamente construção de moléculas, enquanto catabolismo é quebra. Tá certo? Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica. Ou seja, quando a insulina ela é secretada e o fígado detecta a insulina, o fígado tende a construir coisas, construir moléculas. Enquanto o glucagon tem ação catabólica, ou seja, o glucagon ele ativa a quebra de algumas moléculas, que a gente está falando aí do glicogênio, e a construção do glicogênio e a destruição do glicogênio. Certo? Para quem não lembra, o que é glicogênio? É uma molécula gigante com um monte de glicose conectadas, ligadas. É a forma que a gente tem de armazenar energia na forma de açúcar. Beleza? E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, a glicose, se estiver alta, tá certo? Quando sobe a glicose, você tende a ter uma produção de insulina, que é para essa glicose entrar na célula. Quando a glicose cai, então você tem a liberação de glucagon. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a quê? Antes disso, eu preparei esse mapa de conceito aqui, beleza? Então, o que é que a gente tem que saber aqui? Que as reações bioquímicas, elas podem se dividir em anabólicas e catabólicas. As anabólicas são endotérmicas, ou seja, elas absorvem energia, elas absorvem calor, ela absorve energia, ela guarda energia, tá certo? Então, é como se tivesse um tubo de ensaio acontecendo reações anabólicas, você ia tender, se você segurasse esse tubo de ensaio, você ia perceber que ele ia estar esfriando, porque ele ia estar roubando calor seu. Mais ou menos isso. Já as catabólicas, elas são exotérmicas, ou seja, elas liberam calor. Ou seja, se reações catabólicas estivessem acontecendo no tubo de ensaio, você ia ver, tá certo? Você ia sentir calor, ia sentir que o tubo de ensaio está esquentando. As anabólicas, os exemplos que a gente tem é síntese de açúcares, como o glicogênio, síntese de lipídios, tá certo? Os triglicerídeos, por exemplo. Síntese de proteínas, as mais diversas proteínas, né? O corpo juntando um aminoácido no outro. Síntese de ácidos nucleicos, DNA e RNA, os nucleotídeos sendo unidos. E síntese de ATP. O corpo pega o ADP, adenosina de fosfato, põe um fosfato ali, para isso ele precisa de energia, né? Fazer isso. E aí vira ATP, para ele depois utilizar essa energia estocada de alguma forma. Então perceba, tudo aqui é síntese, ó. Síntese, síntese, síntese. Então, o anabolismo, ele provoca síntese, ou seja, são reações que constroem moléculas. Já as catabólicas, perceba que é tudo quebra. Ó. Perceba que eu não botei quebra de ácido nucleico. Os ácidos nucleicos, meio que eles se quebram por si só. O corpo não precisa estar se preocupando em gastar energia em quebrar ácido nucleico. Tá certo? A não ser um invasor, um DNA de uma bactéria, de um vírus, o corpo vai lá e quebra como defesa. As bactérias fazem isso, por exemplo, quando entra um vírus nela, alguns vírus que elas conseguem se defender. Tá certo? E quebra de ATP, né? Você tem ATP, você quer utilizar, você quebra, arranca um fosfato dele, isso libera energia, por isso que libera calor exotérmico. Então as catabólicas são reações que destroem moléculas. Então perceba que tudo tem a ver com moléculas. Só que as anabólicas, elas fazem síntese de moléculas. As catabólicas, elas quebram moléculas, beleza? Tendo em vista isso, o que é importante saber também? É importante saber como que a insulina e o glucagon eles atuam nesse controle de anabolismo e catabolismo. Então o pâncreas ele vai produzir esses dois hormônios, tá certo? O pâncreas também produz outras moléculas, tá certo? Mas aí você tem as células beta, tá certo? Produz insulina e as células alfa-glucagon, né? Isso e a gama é outra coisa, é mais ou menos isso. Mas o pâncreas ele produz esses dois hormônios, tá certo? A insulina vai ter a produção estimulada pela alimentação. Então você acabou de se alimentar, sua glicose sobe, o pâncreas detecta essa hiperglicemia e ele libera insulina. Papai, perto de mamãe, papai está usando o celular. E aí essa insulina ela vai estimular a entrada de glicose nas células. Porque subiu a glicose, a insulina é liberada no sangue e para que a glicose que está no sangue ele entre na célula. O objetivo da glicose é entrar nas células. A glicose não pode ficar no sangue. Senão o sangue vai ficar viscoso, grosso, tá certo? E você vai ter, isso é um dos sintomas, por exemplo, de pessoas que têm diabetes, tá certo? Que é justamente ou a não produção de insulina ou a insensibilidade à insulina.
Então, essa glicose nas células pode ser armazenada como glicogênio muscular. Então, quando essa glicose entra nos músculos, os músculos fazem o anabolismo, né? A insulina ela tem a ver com anabolismo, está em azul. E esse anabolismo no músculo, eu botei em vermelho aqui porque ele é um anabolismo que é um anabolismo egoísta. Como assim? O músculo, quando constrói seu glicogênio, então entra glicose, glicose, ele constrói o glicogênio e ele só usa o glicogênio para ele mesmo. Se o corpo estiver precisando de açúcar, ele não está nem aí para o corpo. Aquele glicogênio é para o funcionamento do músculo. Já essa glicose, quando entra no fígado, então o fígado constrói glicogênio hepático. Esse glicogênio pode voltar para o corpo. Então o fígado ele é mais altruísta, ele pensa no bem comum. Como assim? Quando tem pouca glicose, o fígado libera essa glicose como? Quebrando o glicogênio, e toda vez que ele sai quebrando o glicogênio, moléculas de glicose são liberadas. Como que o fígado faz isso? Quando é produzido o glucagon. O glucagon tem a produção estimulada pelo jejum. Então, quando você está em jejum, sua glicose cai. Então, você fica com hipoglicemia. E esse glucagon vai estimular a liberação de quê? De glicose. A partir de quem? A partir do glicogênio hepático. Então, a glicose, ela está guardada no fígado, na forma de glicogênio, né? Um monte de molécula de glicose unida. E aí, quando começa a glicemia a cair, o pâncreas detecta isso, libera glucagon na corrente sanguínea, o glucagon vai no fígado e diz, ó, esse glicogênio aí, quebra ele em várias moléculas de glicose e libera na corrente sanguínea porque o corpo está precisando de glicose. Diferente do músculo, ó, o músculo não está nem aí, ele não libera. Perceba que aqui o caminho, ó, não é em contrário, ó. Glicogênio para aqui, o muscular, e fica aqui. Já o glicogênio hepático, não, ele tanto pode ser construído pela insulina, né? A construção do glicogênio hepático vai ser estimulado pela insulina, como também, quando necessário, né? Quando em jejum, ele ser liberado, ele fornecer glicose, beleza? Então, tendo em vista, tendo entendido isso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paula, quase que eu erro aqui. Salve, salve, Paula. Quase que eu caio aqui na pegadinha. Então, ó, voltando para cá, deixa eu ver se está tudo ok. Beleza. Anabolismo e catabolismo são processos, são processos celulares antagônicos, como vocês perceberam, né? E aí vamos para a pergunta-chave. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, então perceba, o cara está com hipoglicemia, está em jejum. O hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a quê? A realizar a fermentação lática? Não. Fermentação lática, ela acontece, tá certo? Quando você tem uma baixa de oxigênio. E aí a pouca quantidade de oxigênio força o caminho, a via metabólica celular, quando ela termina a sua glicólise, tá certo? Força aquele piruvato a ser transformado em ácido lático. Por quê? Porque o ciclo de Krebs não está girando, porque não tem oxigênio, tá certo? Para fazer a cadeia transportadora de elétrons correr. E aí isso é como se o piruvato ele começasse a ser acumulado, e aí aquele acúmulo de piruvato é transformado em ácido lático. E aí você tem um dos sintomas que é a cãibra, tá certo? Não tem nada a ver com a hipoglicemia aqui. Metabolizar aerobicamente a glicose. Não. Veja só, você está com hipoglicemia. O seu corpo, você está com pouco açúcar e o seu corpo ele vai querer queimar mais açúcar, vai querer metabolizar mais açúcar? Não. Ele não pode sair quebrando açúcar porque está com pouco açúcar. Ele tem que achar uma fonte de açúcar que pode estar guardada em algum lugar. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Não. Esquece isso aqui. Aminoácidos eles são adquiridos na alimentação. Um aminoácido pode ser transformado em outro, mas ácido graxo não vai ser transformado em aminoácido. Beleza? Transformar ácidos graxos em glicogênio. Não tem como fazer isso. Tá certo? A gliconeogênese é possível você chegar em glicose, tá certo? Mas para isso, esse ácido graxo você precisa de um aumento metabólico, uma beta-oxidação, tá certo? E é um caminho bem diferente. Letra E é justamente a letra E. Estimular a utilização do glicogênio. Olha aqui, ó. Em jejum, o que é que vai acontecer? O glucagon vai estimular a liberação de glicose. A partir de quem? Do glicogênio. Então está acontecendo um estímulo para quebrar glicogênio para liberar glicose. É justamente o que está dizendo aqui, ó. Estimular a utilização do glicogênio. Então entenda isso. Quando você utiliza o glicogênio, significa que você está quebrando o glicogênio para liberar glicose. Entendeu? Quando você está construindo o glicogênio é porque você está estocando açúcar.
ok? E se esse excesso de açúcar passa do limite do estoque de glicogênio, você começa a transformar esse açúcar basicamente em gordura. Por isso que excesso de açúcar na alimentação, o indivíduo fica obeso, ok?